Muito bem, nós estamos de volta aqui para introduzir o primeiro livro dos profetas menores na ordem canônica. O primeiro livro é o livro do profeta Oséias. A vida de Oséias foi algo de fato extraordinário. Esse homem recebeu instruções para tomar uma prostituta como esposa, uma ordem dificílima de aceitar e cumprir, mas o profeta obedeceu à voz de Deus. Talvez Oséias tenha sido o profeta que mais sofreu entre todos. Sua vida conjugal, sua tarefa foram um fardo penoso de suportar, mas ele carregou com dignidade e dedicação. Assim, por meio do seu exemplo vivo, o Senhor ilustrou ao seu povo a gravidade dos seus caminhos. Eles tinham se tornado adúlteros espirituais, mas do mesmo modo elucidou o seu imenso amor para com eles. Nós vamos ver no primeiro dos livros dos profetas menores, que o profeta Oséias, o que ele passou, para sentir no seu próprio corpo ou nas suas próprias emoções, o que Deus sentia para transmitir a sua mensagem. O rei Jeroboão II reinou durante 41 anos em Israel, dos anos de 790 a 750 a.C. Aproximadamente durante o seu reinado, Israel experimentou uma época áurea, época em que a prosperidade dominou em grande proporção a terra e o povo. No sul, Judá estava experimentando algo idêntico sobre o reinado do rei Uzias. Esse é o fundo histórico. Mas nessa época áurea, durante os últimos dias de Jeroboão, estava chegando ao fim quando o rei de Israel faleceu. O caos e a confusão substituíram a prosperidade. No cenário internacional, a Assíria estava se projetando cada vez mais. Quando Jeroboão morreu em 750 a.C., os assírios já haviam começado a perturbar Israel. 30 anos depois, após várias pré-invasões, eles vão conquistar o Reino do Norte. Antes da sua derrota, Israel se encontrava moral e religiosamente decaído. Até os próprios sacerdotes praticavam atos abomináveis como assassinato, Oséias 6:9. A nação rapidamente degenerou e chegou ao nível mais baixo de sua história, evidenciando pela prostituição praticada no templo, disfarçado com louvor a Deus e pelos sacrifícios de crianças a deuses pagãos. Assim, Oséias, no ano 750, foi instruído por Deus a mexer nesse caldeirão de corrupção que fervia com violência e exalava o seu mau odor em direção ao Pai Celestial. O tema, o alvo principal de Deus ao falar ao seu servo Oséias, é declarar e mostrar à sua esposa infiel o seu constante e persistente amor. O Senhor anela ter Israel de volta, como um esposo amável deseja receber de novo nos braços abertos e coração extasiado o seu cônjuge que tinha rejeitado e abandonado. Almeja o arrependimento da conduta adúltera e idólatra da sua amada, podendo assim envolvê-la com a sua grande compaixão. O amor de Deus é permanente e não muda, mas a pessoa que rejeita aquilo que se impede de realizar esse amor sem igual, o pecado nos afasta muitas vezes desse amor. Aquele que já experimentou esse amor sem igual do Salvador, mas dele se afastou, necessita voltar e experimentar outra vez esse amor em sua alma. Oséias salienta a infidelidade de Israel através do seu adultério espiritual, como também outras transgressões. Mas o objetivo do profeta é demonstrar o grande amor de Deus, o fiel marido, a desleal esposa, que é Israel. O nome Oséias significa salvação, ou libertação, ou Jeová salva. Pouco sabemos acerca dele, não é mencionado em outro lugar na Bíblia.
Ele profetizou durante os últimos 25 anos do reino de Israel. Foi contemporâneo de Amós e Jonas, outros profetas de Israel, e Isaías e Miqueias, que eram profetas de Judá. Tem sido chamado o profeta do coração quebrantado. Ele, como Jeremias, são considerados o profeta das lamentações. Sua missão divina foi de insistir com o povo de Israel para que voltasse a Deus. Não aceitaram suas palavras, por isso veio o impiedoso cativeiro assírio. A sua mensagem foi ignorada pelo povo, mas como profeta, ele não falhou. Gomer, a sua esposa, foi uma prostituta antes de se casar com ele. Teve filhos bastardos antes de se tornar mulher de Oséias. O casal depois teve 3 filhos legítimos, sobre os quais vamos ver mensagem no texto de Oséias. Oséias, esse é o primeiro e mais longo dos profetas menores, mais curtos. Coleção que na Bíblia hebraica é chamada o livro dos 12. Cronologicamente, Amós aparece alguns anos antes de Oséias. Então, Oséias não está na ordem cronológica. Oséias foi profeta de Deus no 7º século a.C. Era contemporâneo de Isaías, só que ele era do norte e sua mensagem foi dirigida a Israel, o reino do norte, embora ocasionalmente faça referência a Judá. Oséias tornou-se o profeta no final do reinado de Jeroboão II, o último rei poderoso da nação. Ele profetizou durante uns 25, alguns chegam a dizer até 40 anos seguintes, até pouco antes de Samaria ser conquistada pela Síria em 722 ou 721 a.C. Nessa época, o país se deteriorou rapidamente. A rejeição de Deus e a ampla adoção de práticas religiosas pagãs causaram um declínio moral e político. Segundo Reis, capítulo 14, verso 23 ao capítulo 17, 41. Conta a história desse período. O fato de, após a morte de Jeroboão, Israel ter tido 6 reis em pouco mais de 20 anos, sendo que os 4 deles assassinaram seus antecessores, dá uma ideia da instabilidade do país naquele tempo. A mensagem. Os grandes temas de Oséias são amor, o relacionamento da aliança entre Deus e seu povo, juízo e esperança. O que a infidelidade de Israel significava para Deus, como ele continuou a amar seu povo da aliança e a suspirar pelo seu retorno a ele. O profeta aprendeu através de uma amarga experiência pessoal, quando a esposa que ele amava o traiu e o abandonou. Sua mensagem brota do coração, é por isso seu livro é tão comovente, tão universal e tão especial. Nós podemos resumir o livro, o relacionamento entre Deus e Israel, e é retratado vividamente no casamento do próprio profeta, a infidelidade conjugal, o fracasso e a cura. Capítulo 1 a 3, nós vamos ter a experiência de Oséias. Capítulo 4 a 14, nós vamos ter a mensagem de Deus ao seu povo, mensagem de juízo e restauração. Quanto à autoria, Oséias serve de introdução aos profetas menores, porque o seu livro é um dos mais extensos dos livros dos profetas menores, só perde para o livro de Zacarias, e também mais antigo, ou na retrospectiva, foi considerado o mais antigo desses profetas. Como tal, apresenta-se então a questão central dos profetas menores. Se o Senhor ainda amava Israel e tinha um propósito para o povo, além do seu julgamento por causa do pecado. E Oséias fornece a resposta com ênfase do amor contínuo de Deus por seu povo e nas responsabilidades que esse amor exigia de todos. O nome Oséias ocorre no verso de título da narrativa, capítulo 1, verso 2, verso 4, verso 6, cujo nome significa salvação,
o Senhor salva, ou Jeová salva, ou libertação, foi escolhido por Deus para levar sua mensagem ao povo. Mesmo assim, pouco se sabe a respeito dele, com exceção dos detalhes da sua vida conjugal, usados para ilustrar o amor de Deus por um Israel infiel e rebelde. Sua sensibilidade em relação à condição do pecado de seus compatriotas em relação ao coração amoroso de Deus o fizeram apto para realizar esse difícil ministério. Oséias começou a servir como profeta na época do rei Uzias de Judá e o rei Jeroboão II de Israel. Eram contemporâneos, portanto, e isso ocorre depois do ano 750 a.C. O aparente fim do reinado de Jeroboão, Oséias 1:1. O ministério profético de Oséias estendeu até o reinado de Ezequias de Judá, que chega a ir até 722, quando foi destruída a cidade. Assim, o seu ministério estendeu-se por quase 30 anos, ainda que sem dúvida abrange algum tempo do reinado de Jeroboão II e de Ezequias, sendo assim um pouco mais longo, embora Oséias registre a profecia a respeito da destruição de Samaria, Oséias 13:16, ele não relatou seu cumprimento, que provavelmente teria sido o caso que seu livro tenha sido escrito até entre o ano 740, antes da queda. A data da queda de Samaria, por conseguinte, do livro foi evidente e é descrito em Samaria concluído o tempo. Contexto histórico. Oséias mostra a situação de seu ministério por meio da nomeação dos reis do Reino do Sul, de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e o rei do Reino do Norte de Israel, Jeroboão II, que reinou durante o período da sua profecia. Isso estabelece as datas desse livro entre 755 até 715 a.C. Embora todas as indicações quanto ao sucesso exterior parecem positivas a Israel, um desastre vindo por baixo estava se aproximando. O povo desse período regozijava na paz, abundância e prosperidade, mas a anarquia, preparando-se, traria o colapso político da nação em alguns curtos anos. Oséias descreve as condições sociais características do seu tempo: líderes corruptos, vida familiar instável, imoralidade generalizada, ódio entre classes e pobreza. Embora as pessoas continuassem uma forma de adoração, a idolatria era mais e mais aceita. Os sacerdotes estavam falhando na tarefa de guiar o povo nos caminhos da justiça. E apesar das trevas desse tempo, Oséias oferece esperança para inspirar o povo a voltar-se novamente para Deus. O livro de Oséias se harmoniza com os pensamentos expressos em outras partes da Bíblia. O livro fala de ocorrência registrada em outra parte das Escrituras, tais como incidentes envolvendo a Jacó, o êxodo de Israel do Egito, a infidelidade de Israel com relação a Baal de Peor, Oséias 9:10, e ter a nação pedindo um rei, Oséias 13:10. O conteúdo. O livro de Oséias fala a respeito de um povo que tinha necessidade de ouvir sobre o amor de Deus, de um Deus que queria falar com eles e da maneira singular que Deus escolhe para demonstrar seu amor a seu povo. O povo pensava que o amor poderia ser comprado, conforme Oséias 8:9, e que o amor era uma busca de autogratificação, Oséias 2:5, e que amando objetos sem calor pudesse conseguir benefícios positivos, Oséias 9:10. Deus quis que Israel conhecesse seu amor, um povo que buscou objetos sem valor. Ele diz: quando Israel era menino, eu o amei, Oséias 11:1.
foi guiado com uma meiga disciplina, Oséias 11:4, e que persistiu apesar do povo correr e da resistência a ele, Oséias 11:8, como te deixarei? O problema era como levar a mensagem de um Deus de amor a um povo que não estava inclinado a dar ouvidos e provavelmente não entender se eles ouvissem. A solução de Deus era deixar o profeta ser seu próprio sermão. Oséias revela uma das imagens mais profundas do amor divino encontrado no Antigo Testamento. Embora forçado a divorciar de Israel e julgá-lo devido à sua prostituição, Oséias 2:2-5, o Senhor ainda confirmou o seu amor pela nação e sua intenção de cortejá-la e trazê-la de volta em justiça, Oséias 2:14-16 e verso 20. Ele comparou o relacionamento da aliança com Israel a uma união conjugal profunda e íntima. Em contraste com Jeremias, notamos que Oséias foi para Israel o que Jeremias foi para Judá. Ambos instaram com seu povo, implorando o amor de Deus, enquanto o povo lançava-se à destruição. Ambos ministraram de uma época de prosperidade em toda a nação, seguida de indiferença espiritual e corrupção moral. Ambos expressaram a tristeza de Deus por ser forçado a divorciar-se do seu povo por causa da infidelidade, do adultério, da prostituição que eles cometeram e a permitir sua destruição por império do Oriente. Ambos falam de uma renovada aliança entre o Senhor e o seu povo numa futura era messiânica, Jeremias 31:31, Oséias 1:11 e 14:1. A esposa de Oséias e os filhos. A ordem de Deus, Oséias se casa com uma mulher impura, Oséias 1:2. Isso não significa que o profeta tenha se casado com uma prostituta ou com uma mulher imoral, como já tivesse filhos ilegítimos. Antes indica que tal mulher se tornaria adúltera e que teria tais filhos depois de se casar com o profeta. Oséias casou-se com Gomer, que lhe deu à luz ao filho Jezreel. Mais tarde, Gomer deu à luz ao filho Lo-ruama e depois a um filho chamado Lo-ami, sendo ambos evidentemente frutos de seu adultério, visto que não causa referência pessoal ao profeta ao relacionamento dele. Lo-ruama significa desfavorecida, sinal da retirada da misericórdia de Deus para seu povo. Lo-ami significa não é meu povo, sinal que Deus já não chamaria eles mais de povo. Tais nomes indicam a desaprovação de Deus com o volúvel Israel. Por outro lado, o nome do primogênito, Jezreel, significa Deus espalhará, e é aplicado de modo favorável ao povo numa profecia de restauração, Oséias 2:21-23. Após o nascimento desses filhos, Gomer aparentemente abandonou Oséias em troca de seus amantes. Não se diz que o profeta se divorciou dela. Evidentemente, mais tarde, ela foi abandonada pelos amantes e caiu na pobreza e na escravidão, pois Oséias 3:1-3 parece indicar que o profeta comprou-a como se fosse escrava, escolheu de volta como esposa. Seu relacionamento com Gomer comparava-se ao Deus com Israel, dispondo-se Deus a acolher de volta seu povo errante, depois que esse se arrependeu de seu adultério espiritual. Oséias 2:16, 19, verso 20 e Oséias 3:1-5. Alguns peritos bíblicos acham que o casamento de Oséias é visionário, ou uma transe, ou um sonho, que nunca se realizou. Esses comentaristas acham isso. Contudo, o profeta não disse nem indicou que se tratava de visão ou de sonho.
Outros acham que o casamento é uma alegoria ou parábola, mas Oséias não usou terminologia simbólica ou figurada ao considerá-lo. Encarar isso com relação do casamento factual de Oséias com Gomer e a volta literal de Gomer ao profeta dá força e significado à aplicação histórica e factual desses assuntos a Israel. Não distorce o claro relato bíblico e harmoniza com o fato de Deus ter escolhido Israel como subsequente adultério espiritual da nação e seu retorno a Deus quando o povo se arrependeu. A cristologia em Oséias. Os escritores do Novo Testamento descrevem Oséias como responsável por ensinar a vida e o ministério de Cristo. Mateus vê em Mateus 11:1 uma profecia cumprida quando Jesus, quando o bebê foi literalmente levado e trazido do Egito, um paralelo com a longa estada de Israel no Egito, no Êxodo, Mateus 12:15, Oséias 11:1. O escritor de Hebreus acha em Jesus aquele que capacita os crentes a oferecer sacrifícios aceitáveis de louvor, pelos quais nos vamos tornando recipiente do perdão misericordioso de Deus. Oséias 14:2, Hebreus 13:15. A Pedro, Jesus provê a base pela qual aqueles que estavam fora da família de Deus agora são admitidos a um relacionamento com ele. Oséias 1:6 e 9, 1 Pedro 2:10. Paulo, Jesus cumpre a promessa de Oséias que alguém quebraria o poder da morte, da sepultura, e trazia a vitória da ressurreição. Oséias 13:14, 1 Coríntios 15:55. Os ensinamentos de Paulo acerca de Cristo como noivo, a igreja como noivo, corresponde à cerimônia de casamento e os votos pelo qual Deus entra num relacionamento permanente com Israel. Oséias 2, 19 e 20, Efésios 5, 25 e 32. Jesus também, em pelo menos 2 seu sermão aos fariseus, tira seu texto de Oséias, quando questionado acerca de sua permanência no lar dos pecadores e cobradores de imposto. Jesus cita Oséias para mostrar que Deus não deseja apenas palavras vazias ou rituais desumanos, mas um cuidado genuíno e preocupação com pessoas más. Oséias 6:6, Mateus 9:13. E quando os fariseus acusaram os discípulos de Jesus de violar o sábado, Jesus os defende com o mesmo lembrete de que o coração de Deus coloca interesse pelas necessidades acima das formalidades religiosas. Mateus 12:7. Profecias cumpridas em Oséias. A profecia de Oséias mostrava que Israel seria abandonado por seus amantes entre as nações. Oséias 8, 7 a 10. Oséias prediz que Deus enviaria um fogo para dentro das cidades de Judá. Oséias 8, 14. E no 14º ano do reinado de Ezequias, o rei assírio Senaqueribe subiu contra todas as cidades de Judá e passou a tomá-las, segundo Reis 18, 13. Mas Oséias também profetizou que Deus salvaria Judá, Oséias 1, 7. E isto ocorreu que Deus frustrou o planejado ataque de Senaqueribe contra Jerusalém e o anjo de Deus destruiu 185 mil homens do exército assírio numa só noite, segundo Reis 19, 34 e 35. Em harmonia com as profecias inspiradas de restauração encontradas no livro de Oséias, um restante do povo de Judá e de Israel foi ajuntado e emergiu da terra do exílio da Babilônia em 537 a.C. Paulo usou Oséias 1:10 e 2:23 para frisar a benignidade de Deus expressa com os vasos de misericórdia. E Pedro também usou tais aplicações apostólicas, mostram que a profecia também diz respeito ao misericordioso ajuntamento
de um restante espiritual realizado por Deus. No livro de Oséias há também profecias messiânicas. Mateus aplicou as palavras de Oséias 1:1, do Egito chamei o meu filho, quando Jesus retornou do Egito, e mais tarde reconduzindo Israel, Mateus 2, 14 e 15. Quanto ao esboço, Oséias, nós temos o capítulo 1 ao 3, o casamento de Oséias e a infidelidade de Israel e a rejeição e restauração da nação. Capítulo 1, verso 2, o casamento com Gomer. Capítulo 1, verso 3 a 9, o nascimento de 3 filhos. A profecia de restauração, capítulo 1, 10, 2 a 1. Gomer como símbolo de Israel, capítulo 2, verso 2 a 23. O adultério de Israel, capítulo 2, 2 a 5. O juízo divino, capítulo 2, verso 6 a 13. Deus promete a restauração de Israel, capítulo 2, verso 14 a 23. E a redenção de Gomer, capítulo 3, verso 1 ao 5. A mensagem de Oséias descreve a infidelidade e rejeição e restauração de Israel, o adultério espiritual de Israel, capítulo 4, 1 a 19. O juízo divino sobre Israel, capítulo 5, 1 a 14. O arrependimento insincero de Israel, capítulo 5, verso 15, 6 a 3. O registro dos pecados de Israel, capítulo 6, verso 4 ao 8, 6. A violação do concerto, capítulo 6, verso 4 a 10. A recusa em confiar em Deus e obedecê-lo, capítulo 6 ao 7. Servir a falsos deuses, capítulo 8. A predição do juízo de Israel, capítulo 8 ao capítulo 10, verso 15. A nação seria devorada pelas nações, capítulo 8, verso 7 a 14. A prosperidade evaporará, capítulo 9, 1 a 9. A nação seria destruída, capítulo 10, verso 1 a 15. O amor persistente de Deus por Israel, capítulo 11, verso 1 a 11. A repetição dos pecados de Israel, capítulo 11, 12 a 12, 14. O cuidado passado de Deus e sua ira presente, capítulo 13, 1 a 16. A idolatria de Israel, capítulo 13, 1 a 3. O cuidado divino no Êxodo, capítulo 3, verso 4 a 6. O plano divino em destruir Israel, capítulo 13, verso 7 a 13. O plano divino para a restauração final de Israel, capítulo 13, verso 14. A insistência na destruição iminente de Israel, capítulo 13, verso 15 a 16. E Deus promete a restaurar Israel, capítulo 14, 1 a 9. A chamada ao arrependimento, capítulo 14, 1 a 3. E a promessa de bênçãos abundantes. O autor Oséias, tema, julgamento divino e o amor redentor de Deus. Considerações preliminares. Oséias, cujo nome significa salvação, é identificado como filho de Beri. Nada mais se sabe do profeta, a não ser os lances biográficos que ele mesmo revela em seu livro, que Oséias provinha de Israel e não de Judá, e que profetizou a sua nação, fica patente. Em suas numerosas referências a Israel e Efraim, duas principais designações do Reino do Norte. 2, na sua referência ao rei de Israel em Samaria, como nosso rei, 7:5. 3, em sua intensa preocupação com a corrupção espiritual, moral, política e social de Israel, o ministério de Oséias ao Reino do Norte seguiu ao longo depois do ministério de Amós, que, embora fosse de Judá, profetizou a Israel. Amós e Oséias são os únicos profetas do Antigo Testamento cujo livro foram dedicados inteiramente ao Reino do Norte, anunciando a destruição iminente. Oséias foi vocacionado por Deus a profetizar ao Reino de Israel, que desmoronava espiritual e moralmente durante os últimos 40 anos de sua existência,
assim como Jeremias seria chamado a fazer o mesmo em Judá. Quando Oséias iniciou seu ministério, durante os últimos anos de Jeroboão II, Israel desfrutava de uma temporária prosperidade econômica e paz política, que acabariam por produzir um falso senso de segurança. Logo após a morte de Jeroboão II, 753 a.C., porém a nação começa a deteriorar-se e caminha velozmente à destruição em 722 a.C. Passado 15 anos da morte do rei, quando de seus sucessores seriam assassinados, decorrido mais 15 anos, Samaria seria incendiada e os israelitas deportados à Síria. Posteriormente, dispensado entre as nações, o casamento trágico de Oséias e sua palavra profética harmonizam com a mensagem de Deus a Israel durante esses anos caóticos. Deus ordenou a Oséias que tomasse uma mulher de prostituição, Oséias 1:2, a fim de ilustrar a infidelidade espiritual de Israel. Embora há os que interpretem o casamento do profeta como alegoria, os eruditos conservadores consideram ele como literal. Parece improvável, porém, que Deus instruísse seu piedoso servo a casar com uma mulher de má fama para exemplificar sua mensagem a Israel. Parece mais provável que Oséias haja se casado com Gomer quando essa era ainda casta e que haja tomado meretriz posteriormente. Sendo assim, a ordem se torna uma mulher de prostituição. Era uma previsão profética de que estava prestes a acontecer. O contexto histórico do ministério de Oséias é situado nos reinados de Jeroboão II de Israel e de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isso dá o tempo de 755 a 715. As datas revelam que o profeta não somente era contemporâneo mais jovem de Amós, mas também de Isaías e Miqueias. O fato de Oséias datar boa parte do seu ministério mediante uma referência a 4 reis em Judá e não aos breves reinados dos últimos 6 reis de Israel, pode indicar ele ter fugido do reino do norte a fim de morar na terra de Judá, como tempo antes de Samaria ter sido destruída pela Síria, 722 a.C. Ali compilou suas profecias e o livro que leva o seu nome. Propósito: a profecia de Oséias foi a última tentativa de Deus em levar Israel a arrepender-se da sua idolatria e iniquidade persistente, antes que ele entregasse a nação ao pleno juízo. O livro foi escrito com o objetivo de revelar, primeiro, que Deus conserva o seu amor ao seu povo segundo o concerto e deseja intensamente redimi-lo de sua iniquidade. Segundo, que consequências trágicas seguem quando o povo persiste em desobedecer a Deus e rejeitar o amor redentor. A infidelidade da esposa de Oséias é registrada como a ilustração da infidelidade de Israel. Gomer vai atrás de outros homens, ao passo que Israel corre atrás de outros deuses. Gomer comete prostituição física, Israel, prostituição espiritual. Visão panorâmica. Os capítulos 1 a 3 descrevem o casamento entre Oséias e Gomer. O nome dos 3 filhos são sinais proféticos a Israel. Xisreel, Deus espalha. Lo-ruama, não compadecida. E Lo-ami, não meu povo. O amor perseverante de Oséias, a sua esposa adúltera, simboliza o amor inabalável de Deus por Israel. Os capítulos 4 a 14 contêm uma série de profecias que mostram o paralelismo entre a fidelidade de Israel e a esposa de Oséias. Quando Gomer abandona Oséias e vai à procura de outros amantes, capítulo 1,
está representando o papel de Israel ao desviar-se de Deus, capítulo 4 a 7. A degradação de Gomer, no capítulo 2, representa a vergonha e o juízo de Israel, capítulo 8 a 10. Ao resgatar Gomer do mercado escravo, capítulo 3, Oséias demonstra o desejo e a intenção em restaurar Israel no futuro, capítulo 11 a 14. Assim, o livro, nos 3 primeiros capítulos, enfatiza a mensagem do restante, do capítulo 4 a 14, e enfatiza de Israel ter desprezado o amor de Deus e a sua chamada ao arrependimento, o juízo já não poderá ser adiado. Características especiais. 7 aspectos básicos caracterizam o livro de Oséias. Primeiro, ocupa o primeiro lugar na seção do Antigo Testamento chamado o Livro dos 12, também conhecido como Profetas Menores por causa da sua brevidade em comparação com Isaías, Jeremias e Ezequiel. Segundo, Oséias é um dos únicos profetas do Reino do Norte a terem um livro profético no Antigo Testamento. O outro é Jonas. Terceiro, a semelhança de Jeremias e Ezequiel, as experiências pessoais de Oséias ilustra sua mensagem profética. Quarto, contém cerca de 150 declarações a respeito dos pecados de Israel, sendo que a mais da metade deles relacionados à idolatria. Quinto, mais do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento, Oséias relembra aos israelitas que o Senhor havia sido longânimo e fiel em seu amor para com eles. Sexto, não há ordem visível entre suas profecias. 4:14. É difícil distinguir onde uma profecia termina e outra começa. E sétimo, eles acham repleta de vívidas figuras de linguagem, muitas das quais tiradas do cenário rural. O livro de Oséias ante o Novo Testamento. Diversos versos de Oséias são citados no Novo. Primeiro, o Filho de Deus é chamado do Egito, Oséias 11:1, Mateus 2:15. Segundo, a vitória de Cristo sobre a morte, Oséias 13:14, 1 Coríntios 15:55. Terceiro, Deus deseja a misericórdia e não o sacrifício, Oséias 6:6, Mateus 9:13, 12:7. Quarto, os gentios que não eram o povo de Deus passam a ser, Oséias 1, 6 e 9, e verso 10, 2:23, Romanos 9, 25 e 26, 1 Pedro 1:10. Além dos trechos específicos, o Novo Testamento expande o tema do livro, Deus como marido do seu povo, e Cristo, marido da noiva redimida, a igreja. 1 Coríntios 11:2, Efésios 5:22, Apocalipse 9:6 e Apocalipse 21, verso 9 e 10. Oséias enfatiza a mensagem do Novo Testamento a respeito de conhecer Deus para entrar na vida. Oséias 2:20, 4:6, 5:15, 6:3, verso 6, conforme João 17, 1 a 3. Essa é uma das ênfases do livro Profeta Oséias. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento de Deus. E aí ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias também Pedro diz, não é? Antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor. 2 Pedro 3:18. Juntamente com essa mensagem, Oséias demonstra claramente o relacionamento entre o pecado persistente, o juízo inexorável de Deus. Ambas as fases são resumidas por Paulo em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos conhecer a Deus, porque o povo de Oséias foi destruído porque faltou o conhecimento do Senhor. Vamos então, agora, capítulo por capítulo, estudar o livro do profeta Oséias. Essa foi a introdução, dando uma ideia geral. Se você gostou, coloque aí um sinal de joinha,
subscreva o nosso canal, se ainda não subscreveu, e nos ajude a anunciar. Ao clicar na foto, se você for no menu, no playlist, você acha as pastas organizadas. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Há canais que lê a Bíblia, mas comentando a Bíblia até agora, nós somos o único. Existem outros comentários, mas não a Bíblia completa como nós estamos fazendo. No final, você terá todos os livros comentados. Oséias é o 28º livro do Antigo Testamento, possui 14 capítulos, 197 versos. E nós vamos estudar esses 14 capítulos e 197 versos. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Amém e amém.